nós estamos de volta para homenagear o Leandro Ferreira, que teve a cara de pau no lançamento do meu livro com a camiseta do MST. E eu, como gosto do Leandro, ele é meu amigo, ele prestigiou o lançamento do meu livro sobre lavagem de dinheiro, eu abracei o Leandro, fizemos fotos e eu tomei muito pau na internet por causa disso. Sabe o que eu respondi? Você está criticando ele? Ele foi me prestigiar. Ele é meu amigo, você não é. Calha a boca que o meu amigo veste a camiseta que quiser. O MST lançou uma inédita iniciativa visando preparar até 700 pré-candidaturas para as eleições de 2024. Que medo! Com foco em cargos municipais. O evento, claro, apoiado por aliados de Lula, incluiu estratégias de comunicação e campanha, destacando a importância do contato direto com os eleitores e da verdade na política. Lula e Gleisi Hoffmann expressaram apoio ao projeto chamado Projeto Vai MST, visando fortalecer, sobretudo, a base social do PT e aumentar a representação progressista. Diego Tavares, pode haver algum progresso nisso? Com um olhar também na reeleição de Lula em 2026 e em fortalecer a bancada no Congresso. Agora vai pegar fogo. Eu quero ouvir começar com o Diego Tavares. Solta o verbo, meu irmão. Capês, hoje é sexta-feira 12, mas essa é uma notícia digna. Sexta-feira 13. Como disse a Deise aqui, algumas pautas para trás, acho que nada tão antiquado quanto um movimento como o MST querer preencher aí as câmaras de vereadores, querer preencher os espaços. Legítimo, eu até entendo. Mas outras siglas com 3 letras estão fazendo também parlamentares. Exatamente. Vamos parar por aqui, né? Porque para não ficar muito ruim. Mas enfim, na minha visão de mundo, na minha visão política, um tremendo de um atraso. O MST hoje representa o que há de mais atrasado em relação a todos os aspectos. O MST representa um atraso para o Brasil no sentido de que aqueles que viabilizam a sua existência, aqueles que defendem a sua existência, de certa forma relativizam a prática de crime como ferramenta de protesto, porque nós sabemos, não é novidade para ninguém, que as invasões do MST, elas ocorrem de forma criminosa. A prática da invasão por si só já consubstancia o crime de esbulho por si só. O Leandro está até arrumando a gola aqui. Ora, isso é crime de dano, eventualmente porte ilegal de armas, corrupção de menores, que também já foi constatado em algumas invasões, enfim. Eliminação de animais. Não é a destruição de lavouras, enfim, o genocídio do gado que ocorre ali em muitos desses genocídios do gado. Gadocínio. Um gadocídio. Enfim, o MST não tem nada para ser celebrado, na minha opinião, e uma notícia como essa é presságio de grande atraso para o nosso país, caso algumas dessas pré-candidaturas encontrem sucesso nas urnas. Leandro Ferreira, um movimento que foi criado em 1984, continua invadindo propriedades produtivas e propriedades públicas e não teve a competência, a capacidade de listar até agora todas as terras improdutivas, estéreis aqui do país. É um movimento que continua com seus ideais ou virou um fim em si mesmo, uma exploração, um grande cabidão de emprego? Ô Capês, já que você voltou inspirado de Portugal, talvez pelo Fernando Pessoa, e fez até um poeminha sobre a minha camiseta do MST, né, eu quero dizer que no MST todas as atividades começam, sabe com o quê? Com uma poesia, com uma mística. Que lindo. É um momento oração. em que as pessoas, também uma oração... É pena que não terminam com poesia, né? Lê, por exemplo, o Velho Testamento, Mônica, principalmente a passagem da Terra Prometida. Né? Então... Moisés foi o primeiro líder do MST. Não, vamos deixar ele falar. Eu tô interessado nisso que ele está falando, de misturar MST com poesia. Não sei onde ele está vendo poesia nisso, vamos ouvi-lo. Certamente, inclusive porque grandes poetas, grandes escritores são apoiadores do MST, como eu. Mas esse... Modesto, hein? Não, como grandes poetas, assim como grandes lideranças políticas, grandes cantores, Chico Buarque, entre eles, inclusive, né? A gente tem grandes expressões da nossa sociedade que são apoiadoras do MST. Esse projeto, ele é um projeto que está alinhado com o que há de mais importante para o século XXI, que é garantir que as pessoas tenham acesso a boa alimentação, a boas políticas sociais e proteção ao meio ambiente. O MST não invade terras produtivas. O MST ocupa
terras improdutivas, inclusive aquelas que são terras públicas e que estão improdutivas. Não é responsabilidade do Estado, KP, A Embrapa é improdutiva? Não é responsabilidade do MST. A Embrapa? Não, está te perguntando. A Embrapa é improdutiva? A Embrapa uma não, pergunta. a terra é. Não é responsabilidade do MST apontar quais são as terras improdutivas. Isso é uma responsabilidade constitucional do Estado. Inclusive de pegar aquela terra e promover, no caso do campo, reforma agrária, no caso da cidade, reforma urbana. E é isso que esses candidatos vão lutar para que aconteça, né? Acho importante. Ninguém reclama do Renova BR, que a Mônica faz parte, inclusive. É que o Renova não pratica crime. Reclama. Não infringe nenhuma lei. O Renova não pratica crime. Tá tudo transparente no site, tudo declaradinho. Paga a bolsa pro pessoal. Paga a bolsa pro pessoal fazer campanha. Bom, vamos ouvir a Mônica então, né? Paga a bolsa. Ninguém reclama de reunião que é feita entre esses grupos supostamente de renovação da política com doador de campanha. Com doador de campanha, né? Agora, o MST se organizar, trazer um monte de gente que está lá na beira de estrada disputando eleição é um problema? Muito pelo contrário. Quero, inclusive, parabenizar nosso amigo Paulo Loyola, que está lá ajudando na construção dessas candidaturas através de como fazer isso por meio das redes sociais. Mônica Rosenberg, quantos terrenos o Renova BR já invadiu? Mas não é nem isso. É a contradição. Se o MST é um movimento de pequenos lavradores agrícolas que apenas querem produzir comida porque é o que precisam no Brasil, eles não têm que estar na política. O Renova nasceu para formar lideranças políticas. Deixa para quem sempre teve, né? Então, quer ser político? Entra no Renova. Vem o pessoal do MST. O Renova não quer esse pessoal. O Renova não quer esse pessoal. Tem um monte de gente de esquerda no Renova. Lorota. Isso é sobre transparência e assumir... Mônica Rosenberg, por que o Renova não quer o MST? Será que o MST não renova nada? É isso? Primeiro que o MST não renova, segundo que o MST não defende o Estado de Direito e o império da lei, que é a base para você entrar no Renova. Como o programa está acabando... Gilmar Mendes discorda de você. Eu preciso ouvir a Dilma Rousseff. Eu tenho que ouvir... A Dilma... Eu não vou falar nada. Olha... Fala, Biden. Presidenta. Daqui a pouco vamos chamar de Capês Fernando Biden Capês, né? Capês Biden. E olha que eu não tô com 81. Né? Olha que eu não tô com 81. Fala de MST, eu lembro da Dilma. Então vamos lá. Não, tu não vai me chamar. Minha querida... Não, Deise Ciocari. Eu quero te ouvir de qualquer jeito. Eu quero ouvir você, Deise Ciocari. Deise, minha pergunta é a seguinte. Se o MST não tem a função de ajudar o governo mostrando a relação de terras que podem ser objeto de reforma agrária, a sua função é só invadir terras? Ocupar. Ocupar, desculpa. Olha, Capês, eu não vou me prolongar muito porque o programa está acabando, mas só para a gente ter uma ideia do que virou o MST, o próprio presidente tem emitido sinais contraditórios, né? Uma hora ele afaga, outra hora ele vai lá e ignora. E um dos maiores reflexos disso, eu acredito que seja justamente o fato do Stedley ter cobrado algumas posições dele, principalmente em relação à reforma agrária. E o presidente Lula, no primeiro ano de governo, a gente até falou muito aqui que ele levou o Stedley para a China, né, dando um afago no MST. Mas quando foi cobrado um apoio público nos meses seguintes, o presidente não conseguiu dar, porque até ele vê essa confusão que existe hoje no MST. Eu vejo com péssimos olhos essa candidatura, mas, de novo, assim, somos um país livre, democrático. Cada um, se eles quiserem, eles podem se candidatar, mas eu não vejo com bons olhos, não. Pelo próprio histórico, né? O Leandro está falando aqui que só invade terras que não são produtivas. Pô, a Embrapa destruiu 10 anos de pesquisa, Suzano, em alguns casos teve mortes. Então, eu acho que o MST se perdeu ao longo do processo. Muito bem. E, infelizmente, antes de encerrar o programa, pedi a você que tiver interesse em entrar no site Conjur. Escrevi um artigo jurídico sobre a questão dos presentes e Jair Bolsonaro. O site Conjur, tá lá, Fernando Capês, meu artigo. Consulte. Vamos encerrando o programa de hoje. Agradeço a audiência e agora vocês ficam com o 3 em 1 com o meu amigo Evandro Cini. Vai você, Cini, nessa sexta-feira. Valeu, Capês. Um abraço pra vocês aí do Linha de Frente. Estão liberados, hein?